Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas da disciplina de Epistemologia da Ciência Geográfica. O meu tema de pesquisa foi Paisagem e Geografia. Então, eu vou começar a discorrer sobre o texto. Meu texto ele começa com uma abordagem um pouco histórica sobre o conceito de paisagem dentro da geografia e também como um conceito geral. Então, para iniciar, eu trago que a observação da natureza vai mostrar as emoções e as pinturas vão abrir caminho para a descoberta da paisagem através da arte. A palavra do momento seria observar. A pintura de paisagem levou as pessoas a olhar a natureza com outros olhos, pois ao fazer da natureza temas de quadros, objetos e condições da beleza, valorizou o território como um espetáculo estético e instituiu uma nova forma de olhar o território em busca de prazer. Lá nos tempos antigos, as pinturas elas tinham como objetivo principal retratar alguma coisa observada, né? O pintor observou e o pintor repassou para a tela para alguém observar também. Então, era uma nova forma de olhar o território e essas pinturas, por vezes, davam, na maioria das vezes, traziam prazer ao espectador, ao observador. Tem-se dois conceitos, que seria a artilização in viso e a artialização in situ. A artialização in viso, ela traz que seria preparar o olhar para descobrir a beleza da natureza através de um processo cultural de aprendizagem. E a artialização in situ seria a transformação para tornar belo. O que hoje temos como urbanismo, ele se fazia presente nesse contexto, e esse urbanismo é a busca por tornar um local belo, né? Por exemplo, na arte de fazer jardins, onde a in viso seria o espectador que preparava o seu olhar para ver a natureza, e a in situ seria a gente transformar esse lugar em beleza. Então, efetivamente, o aparecimento da paisagem foi acompanhado de uma revolução científica e técnica, que libertou a natureza do concurso divino, tornando-a objeto de conhecimento e abrindo caminho à sua manipulação e transformação com diversos fins. Ainda nessa parte histórica, a autora traz que recentemente tem se multiplicado as referências à morte da paisagem, e essa morte se refere tanto à evolução da pintura como à amplitude das transformações territoriais e à inexistência de modelos que as permitam apreciar. A paisagem na geografia, então, a história. A paisagem aparece identificada pelo menos desde o século XV, XVII, com a fisionomia de uma dada área, a sua expressão visível. Os conceitos, então, de paisagem, região, lugar, espaço e território são exemplo de áreas privilegiadas pelos geógrafos na sua tarefa de conhecer e estudar a superfície da Terra. Há designações que surgem ao mesmo tempo, por exemplo, a paisagem e a região, surgiram atreladas, enquanto as outras parecem antagônicas e apareceram em tempos diferentes, como é o caso do espaço, e paisagem, ou espaço e território. Ainda, a paisagem ocupa um lugar proeminente na geografia, quando esta se constitui como disciplina científica na Alemanha no século XIX, embora o conceito ainda não tenha um sentido preciso. Dessa forma, então, no primeiro período, pôde-se se identificar dois modos principais de os geógrafos estudarem as paisagens. Para uns, a paisagem é vista como uma fisionomia caracterizada por formas, onde o seu estudo recorre basicamente ao método morfológico, a morfologia da paisagem estudada por Sauer. Ainda, esse método divide a estrutura da unidade de observação em elementos constituintes, as formas,
que são examinadas pela sua função, origem e evolução. Ainda, através desses processos comparativos, era possível construir uma tipologia das formas e identificar os seus padrões de ocorrência. Assim, os elementos poderiam ser agrupados em diferentes escalas, formando representações ordenadas com diferentes graus de complexidade. E a outra linha do estudo da paisagem privilegia as características de uma área expressas nos seus atributos físicos, naturais e humanos, e o estudo das inter-relações dos fenômenos neste território. A partir desses dois modos principais de estudos da paisagem, a gente sempre volta, acredito que nos outros tópicos dos outros colegas também, a gente venha a voltar nos aspectos da geografia tradicional e da nova geografia, né? Onde a gente tinha, seriam padrões de ocorrência e esses atributos físicos, naturais e humanos, essa dualidade nesses dois tempos da geografia também estão presentes aqui dentro do conceito de paisagem. Então, é mais no método de estudo e nos conceitos explicativos que as duas correntes divergem. Pois então, para Sauer, o grande estudioso da paisagem, a paisagem é também sinônimo de região e o seu estudo inclui as relações entre vários elementos. Os estudos de paisagem, inicialmente, eram focados na descrição das formas físicas da superfície terrestre e foram progressivamente incorporando os dados da transformação humana do ambiente no tempo. Como eu já comentei, elas passaram progressivamente a ter essa mudança junto com o tempo da geografia. Porém, sem nunca perder de vista as interligações mútuas. Pelo contrário, a ação humana sempre foi considerada como um fator decisivo ou principal de transformações e vários autores reconhecem que as paisagens verdadeiramente naturais não existem. E o ponto de partida é a observação objetiva, pois o conceito de paisagem é essencialmente visual. Então, vários autores trazem que as paisagens verdadeiramente naturais não existem. Essa era uma... Dentro do texto, a autora traz meio que como uma ambiguidade entre alguns autores, porém a maioria traz que as paisagens verdadeiramente naturais não existem. Acredito que por conta realmente da ação antrópica, da ação do homem, enfim, vários elementos do território constituindo a paisagem, né? Isso vai vir mais para o final. Então, para os geógrafos do princípio do século XX, a paisagem aparecia como um conceito integrador, pois ela traduzia as interações entre os elementos do mundo físico e entre estes e os grupos humanos, numa determinada área. Então, diferentes combinações de fenômenos da superfície terrestre iriam se traduzir em diferentes morfologias do território e, portanto, em diferentes paisagens, e cada região seria caracterizada por uma paisagem própria, que é basicamente o que a gente tem hoje, né? Então, Capel, 1981, traz que a insistência na paisagem permitia dar à geografia um objeto diferente do de outras disciplinas que também contribuíam para o conhecimento da superfície terrestre, enquanto a insistência na região superava o perigo de divisão entre geografia física e geografia humana. Dessa forma, então, os estudos da paisagem geográfica em articulação com o paradigma regional atingem o apogeu nas 2 décadas que seguem a Primeira Guerra Mundial. E a prova de sua importância é a existência de uma seção especial dedicada à paisagem geográfica nos congressos internacionais de 1934 em Varsóvia e de 1938 em Amsterdã. Esses congressos, mais uma vez, aparecendo, que foram grandes marcos na geografia, né? E, então, a partir deles, nesse último, na verdade, em Amsterdã, não foi possível chegar a um consenso sobre uma definição de paisagem, apesar de terem aparecido 2 propostas. A definição que se propunha era semelhante à que foi adotada na resolução final, que dizia que mais do que uma entidade fisionômica e estética, a paisagem geográfica engloba todas as relações genéticas, dinâmicas e funcionais
que ligam os componentes de cada parte da superfície do globo. Enfim, algum tempo depois desse congresso, talvez por efeito do desafio ambiental proposto à geografia na reconstrução da Europa no pós-guerra, ou também por necessidade da evolução interna, com alguns esgotamentos de conceitos, né, dentro de alguns paradigmas da geografia, como os estudos sobre paisagens e regiões, eles entram em decadência, junto com os conceitos do neopositivismo, a expansão das perspectivas, de análise espacial, a busca de modelos ou os métodos quantitativos. Todos esses conceitos entram não em desuso, mas eles param de aparecer, então, e todos vão contribuir para o surgimento do conceito de uma nova geografia, né? Como a gente já tem visto trabalhado desde os primeiros textos. E mais ainda nesse último texto da professora Mary. Então, sobre o conceito de paisagem na atualidade. Os últimos anos do século XX, então, foram marcados pelo renascer do interesse pela paisagem, que se manifestaram no crescimento do número de publicações, colóquios, seminários e associações sobre o tema, cujo alcance atinge e passa a mobilizar o grande público. Dessa forma, a relação indivíduo-ambiente é colocada em novos termos teóricos, mas volta ao centro da preocupação de muitos geógrafos. E nesse contexto, os estudos sobre a paisagem e a paisagem urbana assumem destaque, em paralelo com uma maior atenção prestada às ameaças e aos perigos que a exploração intensa de recursos viria a colocar. A partir daqui, o conceito de paisagem, então, ele começa a se unir a todas as questões ambientais da geografia, né? Nos últimos anos do século XX, então, quando já começou toda a conversa sobre desmatamento, etc. Essas questões ambientais, e aí passou-se a se integrar, então, o conceito de paisagem juntamente com essas questões. Então, haviam alguns geógrafos que enxergavam a paisagem nessa perspectiva ecológica, né? Que eles identificavam a paisagem como uma porção da superfície da Terra, como uma realidade material, né? Com características próprias e que poderiam ser analisadas de forma objetiva. Porém, ainda existiam alguns geógrafos humanistas que tinham ligações com as escolas ditas do comportamento e do espaço vivido e interessavam-se pela paisagem numa perspectiva subjetiva. Para eles, a paisagem era principalmente uma construção mental, a partir da percepção e vivência no território. Então, para Bertrand, 1972, a ciência da paisagem situa-se na confluência da geografia e da ecologia. Ainda, o conceito de paisagem foi evoluindo, desde uma posição muito próxima da geografia física até revelar maiores preocupações com os processos econômicos e culturais, procurando abarcar, então, uma totalidade dos fenômenos nesse espaço estudado. Bertrand, em 1968, traz que a paisagem é, numa certa porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos ou abióticos, biológicos e antrópicos, que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável que evoluciona em bloco. O que Bertrand quis nos dizer com toda essa frase? Então, que a paisagem, ela seria um resultado da combinação de vários elementos, tanto físicos como abióticos, como biológicos, como antrópicos, que resultariam num novo bloco, num conjunto único e indissociável. Seria uma nova paisagem, ou uma paisagem única de um determinado lugar, de um determinado espaço, de um determinado território, que os outros colegas virão a trazer esses outros conceitos. Porém, para Bertrand
e Dollfuss, um pouco depois, no ano de 1973, os dois reconhecem, então, que as pesquisas sobre paisagem ainda estão um pouco libertas da abordagem biogeográfica e muito afastadas das preocupações econômicas e sociais. Dessa forma, então, a escola de Ben Sanson, com raiz na geografia física, tenta conciliar o que há de objetivo e de subjetivo nas paisagens e propõe um modelo sistêmico para isso. Esse modelo sistêmico consideram-se 3 subsistemas no complexo paisagístico. O primeiro subsistema seria o dos produtores da paisagem, que seriam os elementos inérticos, os abióticos e os bióticos ou antrópicos, entre os quais se estabelecem um fluxo de energia e de matéria, sendo traduzidos em formas e funções. O subsistema dos utilizadores, que seriam tributários dos fenômenos da percepção e da projeção afetiva e mental. E por último, a paisagem visível, que estabelece a intermediação entre esses 2 subsistemas anteriores e que corresponde a uma zona abstrata, onde se formam as imagens do território. E essa paisagem visível ela é constituída pela infinidade de imagens que a disposição dos objetos oferece numa rede de relações. O primeiro subsistema seria totalmente individual entre esses 3 elementos, abióticos, bióticos e antrópicos, dentro de um determinado espaço. O segundo subsistema seria só dos utilizadores, das pessoas que utilizariam e veriam essa paisagem. Posteriormente, a paisagem visível, onde tudo se une e as imagens ficam à disposição numa rede de relações. Então, as pesquisas desta escola acabaram incidindo preferencialmente nesse último subsistema, tendo desenvolvido um método de análise que procura sistematizar a visibilidade dos espaços e os efeitos que as transformações dos ecossistemas produzem nas imagens, no qual a análise sistemática de fotografias, a cartografia e o tratamento informático dos dados assumem grande destaque. Todos esse final, onde ele fala das transformações dos ecossistemas e na produção de imagens, no qual essas novas análises, essas análises sistemáticas, cartográficas, tratamento informático dos dados, eles já assumem como eles já estão interligados à nova fase da geografia, né? Quando essa geografia se informatiza, essa geografia vai a campo, mas ela também trabalha no escritório validando os dados colhidos a campo, né? Então, mais uma vez, a gente volta às geografias estudadas anteriormente. De forma que, então, já na geografia humana, acentua-se ainda mais o fato da paisagem ser um território visto e sentido, sendo cada vez mais subjetivo e elaborado pela mente. O enfoque, então, centra-se no indivíduo, nas suas práticas e nas representações que ele elabora do mundo exterior, as quais condicionam, por sua vez, o seu comportamento. O Helff, em 1987, define a paisagem como sendo o contexto visual da existência cotidiana. Mas o acentuar da importância da representação tornou-se tão grande que Brunet, em 1974, traz que importa a realidade se a decisão é função não da realidade, mas da ideia que se faz dela. Então, esse tipo de abordagem encontra-se basicamente entre os autores das correntes ditas da geografia das representações, ou mais os geógrafos humanistas, correntes que aproximam a geografia das tendências fenomenológicas e existencialistas. Por exemplo, Cosgrove, 1984, diz que a paisagem é um mundo exterior mediatizado pela experiência subjetiva dos homens, portanto, um modo de ver o mundo.
enquanto que Tuan trata-se de uma imagem, enquanto a paisagem para Tuan trata-se de uma imagem integrada, construída pela mente e pelos sentidos. Eu acho que, que outros colegas trarão Tuan e as suas topofilia e topofobia. A posição, de certo modo, semelhante à de Tuan é defendida por Paul Claval em 1987, quando ele fala de uma relação sensível e visível da paisagem com a superfície da Terra, aproximando o conceito de paisagem daquilo que Burke chama de trajection, da topofilia de Tuan e do sentido do lugar de outros autores. Trazendo, então, unindo, então, o que Paul Claval diz com a questão de topofilia e o sentido de lugar, de pertencimento, né, que Tuan traz. Então, de fato, muitos procuram o estudo da paisagem pelo seu caráter subjetivo e suscetível de se basear na experiência e ser enriquecido através dela, incorporando a sensibilidade. Sendo assim, então, na França, nos anos 70 e 80, surge o que podemos chamar de uma geografia das percepções e depois das representações e do comportamento, onde as paisagens humanas são expressão de decisões orientadas por um misto de motivações individuais e econômico-sociais, projetadas no espaço sensível, mais do que resultante de uma climática pedológica. Então, ela passa dessa paisagem antrópica para a paisagem vivida, através das motivações individuais e econômico-sociais, projetadas, então, num espaço sensível do ser humano, do observador, do homem, enfim. Então, para a geografia humanista, o foco de atenção são as relações homem-ambiente, no lugar onde as pessoas vivem. Nos laços afetivos de ligação das pessoas com o lugar, o pertencimento, a topofilia, né? Essas, então, aproximam-se da fenomenologia existencial e também da hermenêutica, pois as paisagens refletem as crenças e os valores da sociedade. Elas traduzem os sentimentos, os valores e as fantasias face ao ambiente. Elas podem também serem heranças intelectuais e espirituais. E, por fim, estudam as relações entre as paisagens e a cultura. Essa relação entre paisagem e cultura eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, não. Mas no texto ela se refere muito a relação entre paisagem e cultura. Ela traz lá a China como, deixa eu pensar numa forma de exemplificar, a cultura em relação à religião que os chineses têm, que é muito visível, que os chineses têm, que os paquistaneses têm, que esse pessoal lá do outro lado do hemisfério, eles têm essa ligação muito forte entre a paisagem e a cultura. Enfim, no contexto das reações ao positivismo, também nas correntes marxistas, a interpretação das paisagens assume um papel progressivamente maior, enquanto reflexo da evolução das formas de produção do espaço. Podemos ver aqui a paisagem, artefato vinculado a uma ideologia dominante, ao modo como se organiza a exploração dos recursos naturais. De forma que o capital já começa a entrar nas paisagens e na produção da paisagem, onde as formas produzidas entendidas como capital, mas não se focando o estudo nas propriedades objetivas do território. Acho que o capital fica mais nessa parte explorativa dos recursos naturais, onde as paisagens começaram a se sobrepor, a mudar, né? E outro nível de avaliação das paisagens, então, seria o nível de ordem cultural, e nele se incluem as atitudes do indivíduo face ao ambiente, onde os sentidos que reconhece nos seus elementos e os valores que lhe foram atribuídos pela sociedade. Também, se os estudos da geografia
entre os estudos da geografia humanista, destacam o significado das paisagens, ou de alguns de seus elementos, onde os valores sociais que elas transmitem, para alguns autores, continuam a afirmar a valorização estética como requisito identificador da paisagem. Mas então, chegando no fechamento do texto, a autora traz que esse percurso pela bibliografia geográfica sobre a paisagem, então, revela como a importância desse conceito variou no tempo e está ligada a diferentes escolas do pensamento geográfico. Ela mostra também que sempre existiu uma ambiguidade em torno do conceito de paisagem. Tradicionalmente, ela foi imputada ao duplo sentido dessa palavra alemã, mas que deriva também da diferença entre aquilo que se vê e o modo como se é visto. Então, essa dualidade leva alguns autores, como Roquefort, 1974, a distinguir a paisagem objetiva, a que Lacoste, em 1977, chama de real. Então, o Roquefort, ele distingue a paisagem objetiva da paisagem subjetiva, ou seja, a ideia de que se faz dela. O W. Kirk, nos anos 60, opunha o ambiente do comportamento ao fenomenal. Já Sonnenfeld, 1972, propôs uma hierarquia nos níveis de ambiente, desde o geográfico até o comportamental. Brunet, 1974, coloca a dualidade num nível diferente, opondo a paisagem objetiva às sensações que produz no observador, pois a paisagem tanto é aquilo que se vê, de forma mensurável e independente de nós, o tal real e objetivo, como ela também pode ser fonte de sensações vividas e sentidas, exigindo, assim, dois métodos de estudo diferentes. O objetivo e o subjetivo, o comportamental e o fenomenológico, o geográfico e o comportamental, todos interligados. Então, em rigor, nós não podemos confundir a paisagem como um espaço da superfície terrestre, mas deve-se restringir o uso do termo às representações que as pessoas têm desse espaço, o que corresponde a valorizar um dos sentidos dessa palavra alemã, que é a paisagem. Então, o da aparência da terra tal como é percebida pelos observadores. Dessa forma, a paisagem poderia ser objeto de estudo na geografia apenas se o foco do estudo deixasse de ser a superfície da Terra, nas suas características e organização, para se centrar nas relações dos grupos com os territórios. No entanto, na geografia humana, a paisagem enquanto representação e a paisagem enquanto extensão territorial acabam de fato por não se diferenciar, pois todo o espaço geográfico é fruto de um produto social, uma espacialidade construída pela ação transformadora dos grupos sociais num processo contínuo. Dessa forma, muitas das paisagens que estamos a produzir hoje são pela transformação e recriação do território herdado. Como resumo, então, a geografia precisa do seu lado físico e do seu lado humano para explicar a paisagem, pois todo o espaço geográfico é fruto de um produto social. O social muda o espacial. Então, seja como fonte de sensações, ou seja como modo de ver um território, o fato é que as abordagens recentes têm valorizado os aspectos subjetivos da relação das pessoas com o ambiente. Ao contrário da natureza e ambiente, a paisagem só existe na medida e segundo o modo como o homem a percebe. E ainda, então, como o foco não é posto no território, mas no modo como é visto, percebido e sentido. Trazendo mais uma vez a subjetividade para dentro do homem, a relação homem e ambiente dentro da natureza, formando as paisagens. Acredito que seria isso, então. O meu texto de paisagem é da autora Teresa Barata Salgueiro, da revista Finisterra, do ano de 2001. Muito obrigada, espero que todos tenham aprendido tanto quanto eu.